chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se queixa. Olá pessoal, meu nome é Alexia, eu sou graduanda em História, licenciatura, pela Universidade de Passo Fundo, e essa é a parte 2 de uma proposta de videoaulas que abordem o tema a Primeira República e o Nascimento do Samba. No primeiro vídeo, eu expliquei como ocorreu a proclamação da República e o contexto entre 1889 e as primeiras décadas do século XX. Já nesse segundo vídeo, eu pretendo trazer especificamente como nasce o samba em meio a esse contexto, como a população ex-escravizada dá origem a esse gênero musical e como os fatores do primeiro vídeo estão relacionados com o nascimento do samba. Também, nesse segundo vídeo, nós iremos abordar o que o samba e outros gêneros musicais de origem negra, até os mais recentes como o funk e o rap, podem nos contar sobre o Brasil, tanto o da Primeira República como o Brasil de hoje. Então, vamos começar a entender a origem do samba. Logo no início da Primeira República, a capital do país ainda era o Rio de Janeiro, e lá, a região que abrange o Cais do Porto, os bairros do Estácio, Santo Cristo, Gamboa e Cidade Nova eram conhecidos como Pequena África, pois eram locais onde havia rituais africanos, batucadas noturnas e rodas de capoeira, além de serem habitados por uma população em sua maior parte negra. Esses locais já tinham sido mencionados no primeiro vídeo, no processo que foi chamado de Bota Abaixo, que estarei retomando mais à frente. Nesses locais, principalmente em casas de líderes religiosos do candomblé, babalorixás e ialorixás, ocorriam muitos batuques, nome esse que era dado desde o Brasil colônia de forma generalizada para os ritmos e danças dos escravos, que misturavam com religião e festa, junto com culinária afro-brasileira. As festas muitas vezes duravam a semana toda, atraindo pessoas de todos os subúrbios do Rio de Janeiro. Existia já em 1893 uma certa movimentação preliminar ao que conhecemos hoje como Carnaval de Rua, formado por grupos que saíam às ruas para festejar. Um desses grupos ficou famoso pela forma ordeira com que se organizava e chamava-se Rei do Ouro. Ele era organizado por Hilário Jovino. O Rei do Ouro, fundado por Hilário, chega para instituir uma forma mais ordenada de folia, mais disciplinada e ordeira, com cordas de isolamento separando os brincantes do público das calçadas. Vinha de encontro com aquilo que as autoridades da época queriam: civilizar o Rio de Janeiro. O grupo passou a ser modelo e nos próximos anos outros grupos parecidos brotariam no carnaval da cidade, todos fazendo questão de se diferenciar do formato insubmisso dos antigos cordões. No carnaval do ano seguinte, 1894, o Rei do Ouro de Hilário foi convidado a desfilar para o presidente da República, na época o Marechal Floriano Peixoto. A folia, nascida entre pobres, negros e marginalizados, agora encontrava as oligarquias que governavam. Era um pacto de aceitação pública, de um lado, e controle social, de outro. A domesticação dos corpos. Uma desafricanização dos espíritos. Desafricanizar a capital da República era uma missão que as autoridades vinham pondo em prática em nome da modernidade e da civilização. Ou seja, outros modos de vida, outros modos de ser diferentes daqueles considerados padrão, não poderiam estar nas cidades. Não à primeira vista, pelo menos. Devem ser deslocados para outro lugar, mais afastado dos centros, onde não sejam vistos. Além do processo de abolição da escravidão ter sido feito sem nenhuma providência para os ex-escravizados e seus descendentes, no sentido de proporcionar alguma maneira digna deles viverem, os primeiros lugares que essas pessoas acharam para se acomodarem, os cortiços, as comunidades que formaram são resumidas a nada, em busca de um ideal de república. Esse processo foi comentado e explicado de maneira mais específica
no primeiro vídeo. Em relação ao bota abaixo com o cabeça de porco, processos similares de remoção e demolição de uma série de habitações populares segregaram outros pobres da cidade morro acima. Além da Providência, que foi o morro que eu mencionei no primeiro vídeo como sendo um dos primeiros ocupados, os morros de Santo Antônio, São Carlos, Borel, Formiga, Macaco, Mangueira e Salgueiro viveriam o mesmo processo de ocupação desordenada, com a implantação de casebres sem arruamento definido, sem água, sem esgoto e sem luz, formando aquilo que conheceríamos hoje por favela. Da mesma forma, os distantes subúrbios não paravam de receber contingentes de negros, mestiços e ex-escravos, muitos deles oriundos da decadente zona cafeeira do Vale do Paraíba. Assim, em vez de se falar de uma pequena África única e idealizada, havia na verdade várias pequenas Áfricas, todas disseminadas pelo Rio de Janeiro. O processo de exclusão ao mesmo tempo era acompanhado de um movimento de confluências e assimilações, pois a cultura é muito mais dinâmica do que aquilo que a gente imagina. Desde a era colonial, os ritmos e danças dos escravos começaram a ser rotulados pelos brancos sob a designação genérica de batuques, como já mencionamos. Dessas rodas ancestrais derivaram os principais ritmos e danças que surgiram em todo o país: o jongo do Sudeste, embolada nordestina, tambor de crioula maranhense, chulas do recôncavo baiano, bambelô potiguar, coco de praia cearense, todos eles parecem ter bebidos nessas mesmas rodas ancestrais, de uma mesma fonte original. Esses ritmos têm em comum, além da eventual troca de umbigadas, que é uma dança em que os parceiros encostam a barriga um no outro, o acompanhamento de palmas ritmadas, a percussão dos tambores e o padrão do canto, onde o solista canta os versos, seguido pelo refrão, em forma de coro. Nas cidades, as misturas entre estilos musicais de origem europeia, posteriormente dando origem a um gênero musical afro-brasileiro, que herdou a característica das umbigadas desses batuques angolanos, combinada com o estalar de dedos, os braços elevados e as mãos à cintura, típicos de bailados ibéricos, como o fandango espanhol. O lundu, que surgia, esse é considerado o avô do samba. Voltando aos batuques, nesse âmbito vamos ter personagens importantes, dentre eles Hilária Batista de Almeida. A cozinheira Hilária era uma mulher negra de 40 anos, dona de um tabuleiro de quitutes que ficava nas ruas do Rio, e ficou conhecida como a Ciata de Oxum, ou Tia Ciata. Baiana, Tia Ciata era iniciada no candomblé, como Ia Quequerê, que significa mãe pequena no idioma iorubá, do terreiro de João Alabá, que era um importante líder religioso babalorixá na cidade do Rio. Na verdade, assim como muitas mulheres negras tratadas como tias na comunidade, Ciata desempenhava uma liderança e protagonismo comunitário em toda a região da pequena África. Sua casa e seu terreiro eram sagrados, mas também eram espaços de proteção social que abrigavam trabalhadores dos portos, pretos velhos, tocadores de tambor, boêmios e capoeiristas que eram perseguidos pela polícia. Aqui, cabe atentarmos para o quanto as afro-religiões, os diferentes cultos de matriz africana, serão um ponto de estruturação das comunidades negras ex-escravizadas, lugares de comunhão, afinal, em torno dos líderes religiosos, babalorixás e alorixás, essas comunidades negras encontram uma representação de família, lugares de refúgio e ajuda mútua, não só no Rio de Janeiro, mas em outras regiões do país também. A tia Ciata também fazia essas festas chamadas batuques em sua casa, que se estendiam por dias, com a fartura de comes e bebes ao som de ininterrupta batucada. A festa por si só
vai ser um espaço de subversão da norma exigida pelos tempos ditos civilizados pela República. As pessoas, elas compareciam em massa junto com seus filhos nas casas e na casa de tia Ciata também. Entre os frequentadores infantis da casa de tia Ciata, vamos ter os pequenos João e Ernesto. Eles se tornariam posteriormente conhecidos por seus apelidos de infância, João da Baiana e Donga, que juntamente com Pixinguinha viriam mais tarde a serem conhecidos como precursores do samba brasileiro. Foi Donga, juntamente com Hilário Jovino, Senhor, João da Baiana e Pixinguinha, que compuseram este samba que tocou no início do vídeo, chamado Pelo Telefone, gravado em 1917 e considerado o primeiro samba gravado em disco, mesmo sendo muito diferente dos sambas que hoje em dia conhecemos. Mas está aí o princípio do gênero musical. Agora que chegamos no nosso destino, que era o samba, vamos problematizar, começando com como a sociedade via essas batucadas que ocorriam. Está aí um jornal de 1902 que diz o seguinte: pedem-nos moradores da rua Marechal Floriano que reclamemos contra o que se passa na casa número 188 daquela rua. E essa casa, um foco de jogo e de meretrício, aí, enquanto na sala da frente se realiza samba, denominado pelos habitantes com o pomposo nome de baile, nos fundos da mesma casa, a mortas da noite, campeia a jogatina desenfreada. O samba termina quase sempre à meia-noite ou a 1 hora da madrugada. É costume ouvir-se, nesta ocasião, tiro de revólver. Da seção Reclamações do Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Esse jornal é de 13 de fevereiro de 1902. Ok, pessoal, pode ser que realmente os vizinhos estivessem incomodados com o barulho das batucadas, mas a gente pode realmente pensar que essa visão da sociedade não tem nada a ver com o racismo e com o preconceito de maneira geral? E quanto ao contexto que abordamos do Brasil na época? Hoje em dia, o samba não é visto mais assim. É visto como símbolo do Brasil por uma série de outros processos de apropriação e assimilação que vão ocorrer depois dessa época de 1920. Mas vamos ver o que acontece com outro gênero musical, que nasce exatamente nos locais que estudamos há pouco, as favelas ou os morros do Rio de Janeiro. Como vocês podem ver, aí está uma ideia legislativa de 2017, que propõe que o funk seja criminalizado com base no fato de que o gênero representa um crime contra a criança, adolescentes e família, crime de saúde pública, uma falsa cultura. O nosso objetivo aqui não é entrar na discussão sobre o samba da Primeira República, daquele jornal, ter ou não perturbado os vizinhos, ou o funk ser ou não um gênero perigoso para a família brasileira. O que de fato quero mostrar é que o contexto histórico que está entrelaçado, envolto, costurado com o nascimento do samba, o Brasil da Primeira República, é um cenário de desigualdades, de preconceito com a cultura negra, que foge aos ideais republicanos de civilidade. Isso não só em relação à música. Se vocês viram o primeiro vídeo, vocês podem ter percebido que eu falei também sobre a capoeira ser proibida nessa época. O negro pós-abolição encontra-se sem lugar na sociedade, tanto em questão estrutural, de trabalho formal, moradia, oportunidades e igualdade, quanto em questão cultural. Seus costumes eram vistos com maus olhos, como a capoeira, e os capoeiristas eram criminalizados. O samba, a religião também eram vistos com maus olhos e muitas das vezes criminalizados. Condições será muito diferentes do que acontece no Brasil de hoje,
Agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar algumas indicações para vocês se aprofundarem mais sobre o tema. Basicamente, sobre o samba, eu utilizei o livro Uma História do Samba, de Lira Neto, que está disponível em PDF. E esse documentário, que eu vou deixar aqui também para vocês, traz alguns dos elementos que eu falei no vídeo e muitos outros aspectos. Chama Breve História do Samba. Nesse outro vídeo, o historiador Luiz Antônio Simas, que é especialista no assunto, explica a origem do samba e as suas diversas vertentes, assim como o racismo presente nesse processo. Ai, se a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca sambou, senhor, senhor, porque este samba, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, foi Pernabamba, senhor, senhor, mas faz gozar, senhor, senhor.